Checkup no rádio. Nesta quarta-feira, o médico Manassés Medeiros, do Instituto Penedo, participa aqui do nosso quadro Checkup no rádio para falar sobre a importância do ultrassom na medicina moderna. O ultrassom é um exame fundamental para a detecção e acompanhamento de diversas condições de saúde, sendo não invasivo e amplamente utilizado em diferentes especialidades. Na entrevista de hoje, o Manassés irá responder a sua pergunta através do nosso WhatsApp 992053030. Doutor Manassés, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, Marcos. Geraldinho, foi ali pegar um cafezinho para Marcos. Marcos não tá tomando café, rapaz. Tá com medo do refluxo. Você não libera, rapaz, o meu café? Toma um cafezinho. Posso ou não posso tomar café? Esporádico. É isso, uma vez perdida, né? Uma vez perdida. Mas vamos aqui falar sobre ultrassom, né? É bastante comum, mas para muitas pessoas ainda pode gerar dúvidas, né? Você poderia explicar de forma simples o que é ultrassom e como ele funciona? Basicamente é uma lei física, né, Marcos? As ondas de som, quando elas se propagam na água, elas se propagam melhor. Então, por exemplo, vocês veem que o sonar, né, o submarino sonar, que ele se propaga melhor na detecção de guerra, por exemplo. Vocês veem muito isso em filmes, que é uma tecnologia usada na ultrassonografia, né, humana e até também de animais, né? O aparelho que a gente utiliza, ele utiliza um mecanismo que ele transforma a energia elétrica através de uns cristais na ponta do aparelho em ondas de ultrassom. E essas ondas, elas percorrem, vamos falar que o ser humano é a parte do corpo que a gente quer estudar, causa um efeito de reverberação, um efeito de transmissão, um efeito de dificuldade de passagem de um tecido para o outro, e essa dificuldade de passagem de um tecido para o outro, até a sua reflexão, até essa onda bater e voltar ao aparelho, isso gera uma diferença de imagem e é aquilo que se transforma na tela do aparelho. Então, com isso, a gente consegue estudar aquele tecido de uma forma mais detalhada. Isso envolve questões físicas um pouco mais complexas, porque vai desde a questão das frequências e outras tecnologias envolvidas, mas no fringir dos ovos seria isso, a dificuldade que o som vai tendo na passagem de tecido por tecido do nosso corpo, e ali ele gera imagens diferentes quando o aparelho interpreta essas velocidades com aquela frequência emitida. Então, por exemplo, a água é necessária, por isso quando você está fazendo um exame de ultrassonografia, você não vê o médico colocar o transdutor, que é aquele aparelho que fica na mão dele, você não vê a gente colocar aquele aparelho diretamente na sua pele, porque ali entre a pele e o aparelho fica um ar, e ar é inimigo de ultrassom. O que é que a gente coloca, se vocês lembrarem aí? Um gel, água. É uma água em formato de gel, porque aí transmite melhor até a pele as ondas, né? Então, um princípio básico ar é inimigo de ultrassom. Então, por isso que quando vocês vão fazer um ultrassom de abdômen, por exemplo, uma ultrassonografia do abdômen, se pede para fazer um preparo para esvaziamento intestinal, se pede o jejum também para diminuir a quantidade de gás que você tem dentro de você, dentro das suas alças intestinais, e também até para a vesícula também ela encher, né, para ela não estar vazia no momento do exame, para assim ser melhor estudada. E pede para tomar a velha simeticona, né, que muita gente conhece, que é para arrotar e soltar pum nas vésperas e assim diminuir a quantidade de gás. Porque quando tem gás, a gente vê muita interferência no exame e não consegue fazer um estudo adequado daquele órgão, porque o gás não deixa a imagem ser gerada. É inimigo do gás. A água não. Por exemplo, se você for fazer uma ultrassonografia, isso é pouco utilizado, mas mais em questão de estudo. Se a gente for fazer uma ultrassonografia da mão, muitas vezes a gente pode lançar o artifício de colocar a mão do paciente dentro de uma bacia d'água. Coloca ali dentro de uma bacia d'água no consultório e mergulha a ponta do transdutor e dá uma imagem perfeita, porque justamente a água é excelente transmissão, é um excelente meio de transmissão. Quais são as principais áreas da medicina que utilizam o ultrassom e qual a sua importância em cada uma delas? Todas usam? Basicamente todas as áreas da medicina usam. Umas com mais precisão, outras com menos precisão. A área da obstetrícia é muito utilizada, a área da medicina interna também é muito utilizada. Então, uma das principais que a gente vê utilizar aqui no interior é a área materno-infantil, né? A área de obstetrícia,
A área ginecológica também é muito utilizada a ultrassonografia. A área de medicina interna. A medicina interna vai englobar a ultrassom do abdômen, ultrassom do aparelho urinário, ultrassom da próstata, né? Aí vem a questão de pequenas partes como tireoide, testículo e glândulas salivares e outros mais. Então, assim, a ultrassonografia ela é um exame que basicamente dá para ser feito no corpo quase como um todo. Existem órgãos, não falar órgãos, mas estruturas do nosso corpo realmente que não dá para estudar bem. Mas aí são poucas estruturas e hoje com a tecnologia aumentando, os aparelhos estão ficando cada vez mais sofisticados, utilizando tecnologias mais modernas com inteligência artificial, também utilizando frequências maiores, e isso faz um estudo mais detalhado daquela parte daquele corpo que a gente quer estudar. No caso aqui em Caicó, hoje a gente tem aí no Instituto Penedo, né, toda uma tecnologia para fazer ultrassom, não é isso? Isso, o Instituto Penedo já desde o ano passado, a gente já inaugurou lá o serviço de diagnóstico por imagem. Então hoje o Instituto Penedo, além da gama de serviços que já oferecia, hoje conta com um aparelho de raio-x, né, digital, né, muito moderno, uma sala ampla, moderna, bem equipada. Então tem o raio-x, temos também aparelho de densitometria óssea, né, para aquelas pessoas, principalmente as mulheres que estão em investigação em tratamento para osteopenia, osteoporose, e também a gente conta com o setor de ultrassonografia, que isso é realizado por mim lá no Instituto Penedo. Também com aparelho de última geração, com estrutura adequada, tanto da sala de ultrassonografia como da clínica como um todo, para receber o paciente. Doutor Manassés, para no caso realizar ultrassom, você tem que ter alguns cuidados básicos? Depende da parte do corpo, depende do segmento que você vai estudar. Por exemplo, se você vai fazer uma ultrassonografia de articulação, não vai ter preparo, Marcos. Eu estou com uma dor aqui no punho, e vamos dizer que o médico suspeitou que você está com síndrome do túnel do carpo e pede uma ultrassom do punho. Não precisa de preparo. Você está com uma dor no ombro, tá lá, Marcos jogando o beach tennis dele, né, Geraldinho? Muito beach tennis, para cima e para baixo, aí começa com uma suspeita de bursite no ombro. Vai fazer uma ultrassonografia de ombro, não precisa de preparo. Uma ultrassom da tireoide, né? É muito comum ser pedida principalmente nas mulheres, para investigação de tireoidopatias, né? Seja um hipertireoidismo, um hipotireoidismo, investigação de nódulos, né? Então também não tem preparo. Então existem muitas partes do corpo que não precisam de preparo, mas os órgãos internos costumam precisar. Então você vai fazer uma ultrassonografia do sistema urinário, né, para ver rins e bexiga. O preparo basicamente é tirar o gás, né, de preferência. Então se pede em algumas situações que você realmente toma o simetria, quando dá para fazer sem dar, se o paciente não tiver um problema muito com gás. Mas o principal é encher bexiga, né? Ele vai encher bexiga para poder fazer um melhor estudo da bexiga, porque ela cheia quando você avalia melhor as paredes dela internamente. Se você vai fazer uma ultrassom transvaginal, não tem um preparo necessário, assim, rigoroso, mas também seria, por exemplo, numa transvaginal, a mulher fazer a retirada dos gases, porque as alças intestinais que ficam ali ao redor do útero também atrapalham a geração da imagem. Então, retira o gás. E geralmente seca a bexiga, né? A mulher, na hora que vai fazer a transvaginal, ela seca a bexiga. Bexiga cheia chega a atrapalhar um pouco, então a gente pede para fazer xixi antes de começar o exame. Em que situações a ultrassonografia pode ser prejudicada, por exemplo? Geralmente ela se torna um exame que é prejudicado quando a gente necessita de um bom preparo e o paciente não tem o preparo. Não colabora. Ele não colabora. Então, por exemplo, se você vai... isso é até no dia a dia da gente, porque assim, a agenda é bem repleta, bem variada, então você atende desde criança até um idoso. Então, quando você pega uma criança muito novinha, é aquela história, né? Entra em consultório, entra em hospital, ela se assusta. Então ela não costuma colaborar, porque a gente precisa de uma posição, a gente precisa muitas vezes de manobras respiratórias, puxa o ar, solte, prenda, né? Então faça força na barriga, são manobras que muitas vezes uma criança não vai obedecer. E por ela não obedecer, acaba dificultando, demorando mais o exame. Às vezes a imagem que a gente gera na ultrassonografia para bater a foto, né, não fica tão perfeita como poderia ficar. Da mesma forma, quando você tem um idoso com dificuldade também de mobilidade, com dificuldade de entendimento, ou seja, que está com problemas de cognição, ele também não vai entender os comandos que você vai dar a ele. Então, nessas horas é necessário você ter muita paciência, ter empatia pelo paciente, que o acompanhante ajude, né, para que assim a gente consiga fazer um exame adequado. E o paciente também que não faz o preparo adequado, se ele precisa fazer um preparo na véspera,
e ele não faz, e a gente vê na hora que ele não faz, por exemplo, você tem que ficar em jejum, vamos dizer, de 8 a 10 horas para sua vesícula encher. Você quer vamos dizer que você está com a dor aqui no abdômen superior à direita, Marcos. Aí você vai para o médico conversa com você e diz, olha, isso aqui pode ser um cálculo na sua vesícula, essa sua dor, né? Você pode ter uma colecistopatia calculosa, né? Que é o nome técnico. Aí pede uma ultrassonografia do abdômen superior, do abdômen total. Aí você vai marcar com o seu médico e pede para você fazer um preparo. Entre uma das coisas do preparo, você está de jejum. Por quê? Porque a vesícula tem que encher. Se você come, a vesícula seca, porque ela joga a bile para fora para digestão. Então você tem que estar sem comer para ela encher. Aí você chega na sala de ultrassonografia e a sua vesícula está seca, seca, seca. Às vezes a gente fica até difícil achar a vesícula. Como é que a gente vai fazer o estudo da pedra? A gente não consegue. Às vezes a gente suspeita que pode ter um cálculo lá dentro da vesícula, mas não consegue bater o martelo porque a vesícula não está com a imagem perfeita, com aquela... Ela fica uma bola preta, assim, na imagem para o pessoal entender. Fica uma bola preta e se tiver cálculo ficam várias bolas brancas causando uma sombra. Quando ela está seca, essa imagem fica toda bagunçada. E por ficar bagunçada, a gente não consegue bater o martelo. Então, muitas vezes, pede para o paciente fazer o preparo novamente e retornar para fazer o exame. Nosso WhatsApp 99205-3030 tem perguntas. Doutor Manassés, por que se faz ultrassom para ver túnel do carpo? O meu diagnóstico foi dado pelo físio sem ultrassom. Apenas estava fazendo tratamento quando quebrei o punho. E aí? Que pergunta é a nossa amiga Irene. A síndrome do túnel do carpo é uma compressão que ocorre no nervo mediano, quando passa justamente no túnel do carpo, que fica aqui na altura do punho. Então, a gente, quando suspeita que o paciente geralmente tem dor na metade da mão, vamos falar assim, mas seria basicamente do primeiro até a metade do quarto dedo da mão, ele costuma ter dormência e costuma ter dor nessa região. E é uma dor que perturba ao longo do dia, principalmente para quem faz movimento repetitivo de fazer essa flexão do punho, Marcos. Então, quando ocorre esse movimento repetitivo de fazer flexão do punho, acaba machucando o nervo e ele vai espessando. E essa inflamação acaba ocasionando o sintoma. Então, quando o paciente fica voltando para o médico e dizendo que tem o sintoma que está recorrente, se suspeita ali é uma síndrome do túnel do carpo. Então, se suspeita que o nervo possa estar doente, ou seja, uma neuropatia, né? E quando a gente faz a ultrassonografia do punho, você vê um nervo aumentado na sua área circunferencial do seu diâmetro. Então, a gente acaba chegando a um possível diagnóstico de síndrome do túnel do carpo devido a essa neuropatia vista na ultrassonografia. Quando ela falou aí que o fisioterapeuta disse que ela tem síndrome do túnel do carpo, aí é uma suspeita, não dá para garantir não. Não dá para garantir, precisa fazer o exame diagnóstico. E muitas vezes o exame diagnóstico, se a ultrassonografia tiver ali, que a gente chama borderline, no limite, ou seja, o nervo mediano está ali no limite da espessura máxima dele e o paciente tem a queixa, você pode considerar que ele tenha, ou você também pode fazer uma investigação da condução nervosa, né? Fazer uma eletroneuromiografia daquele membro que você está com a queixa. Você vai ver se tem sinais de que o nervo possa estar sofrendo, né? Tem mais pergunta. Um idoso fez uma ultra da próstata e mostrou que a bexiga continua com mais da metade do líquido que estava antes de esvaziar. Ele toma medicação de incontinência urinária. Pode parar? Está com nódulo na próstata. E essa daí é uma situação que ocorre muito em idosos, nos homens mais velhos, porque com o passar do tempo a próstata tende a crescer, em todos nós aqui. A nossa próstata vai crescer. Quando ela cresce demais, aí vem a questão da HPB, que é a hiperplasia prostática benigna. Ela começa a ficar muito grande e a tendência, a nossa uretra passa por dentro da próstata. Ela começa na bexiga, passa por dentro da próstata até chegar no pênis e, vamos dizer assim, colocar a urina para fora. Quando a próstata ela fica grande, ela vai crescendo com o passar do tempo, ela tende a espremer a uretra. Então o homem começa a ficar com dificuldade na micção. E essa dificuldade pode chegar ao ponto de começar a reter urina. Então, uma das coisas que a gente avalia na ultrassonografia de próstata é justamente o resíduo, o quanto fica de urina. A gente faz a medição antes de começar o exame, pede para ele encher a bexiga. O ideal ali é que ele tenha pelo menos 150 a 200 ml para cima de urina, né? E mede depois que ele faz. A gente faz todo o protocolo e quando termina, pede para ele ir no banheiro. E após ele urinar, pede para ele 1 ou 2, com calma, tem que ser com calma.
Então pede para ele urinar, depois ele volta, deita na máquina, a gente mede novamente o que sobrou. E esse resíduo aí, ele pode ser leve, moderado, elevado, muito acentuado. Isso aí vai indicar o tratamento dele. Vai indicar se ele vai ter que usar medicamentos que, vamos falar assim, controlem o tamanho da próstata e também relaxem a próstata para que o xixi saia. Nesse sentido aí é que vem o tratamento do HPB, certo? Aí possa ser que tenha sim medicações que ele possa utilizar que estejam causando retenção também, mas é outro mecanismo. Geralmente os pacientes que têm esse problema, eles acabam sendo necessário usar medicamentos para relaxar. Então medicamentos para próstata, no popular, né? São medicamentos que não deixam a próstata crescer e relaxam ela. E quando a medicação não funciona, que o resíduo está muito grande, aí muitas vezes o médico tem que recorrer à cirurgia, tem que recorrer à famosa raspagem ou até a retirada da próstata mesmo, mas é em virtude de que o resíduo ele tende a prejudicar o paciente. Então o paciente que fica com resíduo cada vez maior, ele tem chances maiores de infecção. E é muito comum a gente pegar isso no pronto-socorro. Paciente que tem próstata crescida, que tem um resíduo elevado, que nunca esvazia a bexiga completamente, chega com infecção urinária, entra com a sepse e muitas vezes acaba no UTI por causa disso. O ouvinte pergunta aqui o seguinte: Dr. Manassés, uma vesícula que está cheia de pedra pode desaparecer? Não, isso é uma dúvida bastante comum no consultório. Quando eu até brinco com o paciente, olha, não é toda pedreira que tem a quantidade de cálculo que está aqui, não. Essa semana mesmo... E dizem que dói bastante, né? Essa semana mesmo peguei algumas vesículas bem cheias, muitos cálculos que vão de 0, alguma coisa até 1, alguma coisa, 2, alguma coisa, e muitos cálculos. A gente vê que a gente nem conta, a gente não conta a quantidade. Quando é 1, 2, 3, a gente ainda coloca lá a quantidade. Mas quando são em números, a gente só mede o menor e o maior. E assim, a gente vê aquela imagem, o famoso cheio de pedra, Geraldinho, cheio de pedra, tanto cálculo, tanta brita que tem ali dentro. Então uma situação dessa, e até quando é um cálculo único, ele não vai sumir. As medicações que possam prometer dissolver o cálculo, geralmente tem uma eficácia muito baixa. Então, teve sintoma, tá com cálculo, você vai precisar fazer a cirurgia. Não dissolve por causa da rigidez da pedra, não? Não, é porque a medicação realmente não existe um tratamento bem eficaz para isso não, né? Tem algumas medicações, né? Uma delas seria o Sacol, que é usado no mercado para tentar dar uma diluída na bile para ver se a pedra se desfaz. Mas na verdade ela não desmancharia o cálculo já formado, mas dificultaria a formação de novos cálculos. Então se você foi diagnosticado, você está com cálculo na vesícula, é você se preparar, se você está tendo a dor, e quem já teve a dor não quer ter a segunda. Então, cirurgia. Já se prepare com o seu médico assistente, converse com ele, que muito provavelmente você vai ter que iniciar um pré-operatório. A ultrassom, no caso, é importante para detectar as pedras? É o melhor exame. A ultrassonografia é um dos melhores, é melhor do que a tomografia. Ela pode não ser melhor do que a ressonância magnética, uma colangio-ressonância, mais do que a tomografia, a ultrassonografia. Para você ter ideia, ela supera a eficácia da tomografia para o estudo da vesícula. Então, tá com dor na região aqui, que é a região do hipocôndrio, na região do fígado, uma das principais causas de dores, principalmente após se alimentar, uma alimentação gordurosa, rica em leite ou em farinha, e começa crises que puxam do lado direito, querendo atravessar para as costas, suspeite de cálculo na vesícula, de uma crise de cólica da vesícula, e faça a sua ultrassonografia. E se a pessoa não estiver sentindo dor, ela pode fazer um exame para monitorar? Também. A ultrassonografia ela é um exame que não vai lhe trazer mal. Se você fizer com um profissional habilitado, de sua confiança, a ultrassonografia pode ser feita assim de rotina. E para você fazer a avaliação do segmento que você quiser avaliar, né? Do segmento que você quiser avaliar. Só que também é aquela situação que existe na medicina como um todo. Muitas vezes você está fazendo por fazer e acha alguma coisa que não é grave, mas que te gera preocupação desnecessária. Por exemplo, eu não sinto absolutamente nada, vou fazer uma ultrassonografia de rotina, né? E acabei achando um cistos, cistozinho de 1 centímetro no rim, um outro no outro. Isso vai lhe trazer alguma coisa? Não, isso não vai lhe causar nada. Mas geralmente o paciente fica aflito. Ai meu Deus, eu tô com cisto no meu rim. E agora o que vai ser de mim? Então assim, foi um achado que não vai lhe trazer mal, mas que gera apreensão, preocupação. Então por isso que o que o paciente deve pesar é:
eu devo sim fazer meus exames rotineiros, de preferência com a indicação médica, mas sabendo que às vezes você pode ter achados que não vão trazer mal, mas que você deve se habituar a saber, a lidar com eles, com a notícia deles, né? E o período aí seria 6 meses, 1 ano? Não tem períodos estabelecidos. Se você tem uma doença, você vai ter um protocolo de acompanhamento para aquela doença, né? Se você não tem nada, e um paciente jovem principalmente, não tem um período de repetição. Então isso aí fica a critério do médico, juntamente com a vontade do paciente. Porque é um exame que geralmente é de baixo custo, a ultrassonografia é um exame de baixo custo, não gera malefícios na hora do exame ao paciente, ou seja, não é como uma tomografia que você vai fazer e você leva radiação. A ultrassonografia não tem esse prejuízo, né? À toa que a gente faz em gestantes, por exemplo. Então, não tem esse prejuízo. E é um exame rápido, teoricamente fácil para o paciente se preparar e fazer, e acessível, e que não gera danos, a não ser essa questão de se preparar para um possível achado, que ele vai ter que se acostumar com essa ideia. Dr. Manassés Medeiros, ele é médico especialista na família e ultrassonografia, atende no Instituto Penedo, que fica na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 849-9103-8668. Obrigado por sua participação, doutor Manassés. Obrigado, Marcos. Valeu, Geraldinho. Obrigado a todos os ouvintes aí. Um abraço para todos vocês. E, Geraldinho, ó, proíbe o café de Marcos, viu? Ele não traz para... Já ofereceu aqui para Jefferson, para nossa amiga também, não. A pessoa não oferece para mim. Isso é uma marcação dele. Eu tô cuidando da saúde dele. Eu chegava aqui de meio-dia e não me dava um copo d'água. O Geraldinho já me ofereceu bolo, café, suco, águas. O negócio tá diferente na hora de Marco cuidar. Quer também creme crack? Também tem um. Tem o creme crack? Aí tem. O negócio tá diferente na hora de manhã, viu? Tchau, 8 horas, 3 minutos. A gente volta já com o nosso